Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem nesse momento. Mais um podcast nessa série de aniversário da igreja, fundação da igreja, 35 anos da existência da Igreja Batista da Esperança aqui nessa cidade, mais 20 anos de ministério do nosso ministério aqui na nossa igreja. E como sempre a gente está entrevistando alguns irmãos que estão contando a sua história e que confunde-se com a história também da igreja na perspectiva de cada um. Nós vamos começar, como sempre, lendo aquele texto bíblico que a gente vem lendo ao longo dessas entrevistas. Atos 4, 29, que diz assim: Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E é exatamente isso que a igreja faz, anunciar a palavra de Deus de forma corajosa. E esse é mais um instrumento nas mãos que Deus colocou nas nossas mãos para anunciar o Evangelho. Através do Podictus, que é o nosso podcast, o nome do nosso podcast. Nós já falamos, a gente vai relembrar mais uma vez o que significa ictus, essa palavra grega que significa peixe, que é um acrônimo para os cristãos da igreja primitiva, os cristãos do primeiro século, que viviam na clandestinidade porque eram perseguidos, e o símbolo para se identificarem era o símbolo de um peixe, o desenho de um peixe, que significa Jesus Christus Tel Ios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, e é isso que a gente anuncia através desse canal do nosso Pod Ictus. E durante esse mês, como os irmãos estão vendo, nós estamos fazendo várias entrevistas com vários irmãos da nossa igreja, e hoje nós vamos começar a nossa reunião falando mais uma vez sobre a história da nossa igreja através das perspectivas de nossos irmãos. E hoje nós vamos entrevistar pastor Azevedo, pastor Jânio, que está conosco aqui nessa linda história da nossa igreja. Então eu queria que vocês se apresentassem nesse momento, desse um olá ao pessoal. Pastor Azevedo. Olá pessoal, meu nome é Erivaldo Pereira de Azevedo, mas no meio cristão, conhecido como Azevedo, pastor Azevedo. É um prazer estar com vocês nesta manhã. Eu sou Jânio, né? Aqui também pastor de família da igreja. Meu nome todos já conhecem, né? Jânio, pastor Jânio. Fui também pastor de jovem aqui na igreja, sendo aqui abençoado pelos pastores abençoados que aqui nessa igreja trabalham, servem ao Senhor. Amém. A gente, antes de tudo, quer agradecer a presença de vocês dois aqui nesse nosso podcast para somar junto com os outros irmãos sobre a história da nossa igreja. E a gente quer saber um pouquinho da história de vocês. Né? Como foi que começou a trajetória de vocês no Evangelho? Pastor Azevedo primeiro. A minha trajetória no Evangelho, poderia dizer que ela aconteceu de forma gradual. Meus pais, eu nasci em um lar católico. Meus avós eram católicos, meus pais eram católicos. Porém, à medida que eu fui crescendo, eu não me senti atraído pelo catolicismo em nenhuma das suas práticas. E a gente professava a fé católica, mas sem a prática dessa fé. E até mesmo nas celebrações, nos rituais que eu tive a oportunidade de participar, eu nunca me senti participando daquilo, inserido naquele contexto. E aí veio o agir de Deus na minha vida. Ao longo desse tempo, dos anos, Deus ele foi me cercando devagar, usando pessoas, usando circunstâncias, fatos, para anunciar o Evangelho ao meu coração. E aí, em determinado momento da minha vida, eu estava trabalhando em um ambiente
profissional que tinha vários cristãos. E o testemunho desses cristãos, durante o período do meu trabalho, a forma como eles lidavam comigo, a forma como ele lidava com os fatos que ali acontecia, foi me despertando para a fé. E lá em casa, nós tínhamos uma Bíblia bem antiga, que está comigo até hoje. Esta Bíblia foi comprada pelo meu sogro, mas quando meus sogros eram católicos também, e quando eles perceberam que a Bíblia era uma Bíblia evangélica, ou seja, a Bíblia que tinha apenas 66 livros, não tinha os livros apócrifos, então eles desprezaram a Bíblia, acharam que não jogaram fora porque ficaram receosos, mas deixaram lá no canto. E quando eu me casei, minha esposa ela trouxe essa Bíblia junto com os seus materiais, mas ela também ficou lá no canto, abandonada. E aí, um determinado dia, eu fui buscar algumas coisas velhas no meio dos livros, né? Algum livro no meio dos breguetes que nós tínhamos em casa, e encontrei a Bíblia. Aí separei essa Bíblia e comecei a ler. Foi exatamente nesse tempo que os irmãos lá estavam testemunhando em favor da fé cristã, da fé a Cristo. E aí eu me interessei e Deus ele foi também usando outras pessoas. Em determinado dia Deus falou primeiro ao coração da minha esposa, ou seja, converteu primeiro o coração dela. Ela começou a frequentar a igreja evangélica, ela é minha filha, e eu percebi uma mudança na vida dela, né? Uma mudança radical no seu comportamento, no seu caráter, na sua natureza. E ela começou a me chamar, eu sempre protelando. Em um determinado dia eu me senti, vamos dizer assim, traído também aí, e fui no culto, na primeira vez. Lá eu fiquei bem atento a tudo que estava ocorrendo, e Deus falou poderosamente no meu coração. Naquele dia eu não me convertia, o coração pulsava muito forte, eu estava sem saber o que fazer, assim, eu estava como se eu não estivesse ali, flutuando na verdade, assim, né, muito interessado, e até fiquei triste na hora que terminou o culto, porque eu queria que houvesse alguma coisa a mais. Estava com sede, né? Com sede. Mas eu também não sabia o que fazer naquele momento. E aí, numa segunda vez, eu fiquei ansioso para um novo momento. E esse novo momento ocorreu. E quando eu saí de casa, eu já saí decidido. Convicto da minha fé, de que eu queria entregar minha vida a Cristo. E assim o fiz. Na hora do apelo, eu não esperei nem... Só esperei apenas ele chamar. Ele abriu a boca, eu já estava correndo até o altar, e lá eu me coloquei de joelho, não diante daquele homem, mas me coloquei de joelho diante de Deus. A partir daquele momento, minha vida ela começou a sofrer uma grande transformação, e a partir daí eu comecei a me interessar pela leitura bíblica, pela oração, pelos cultos. Em pouco tempo eu já estava contribuindo com o trabalho da igreja, à frente de... Você se batizou logo depois ou leva um tempo? Um ano depois eu me batizei, porque eu estava, nesse período eu estava fazendo um curso em Salvador, então eu estava tendo dificuldade de frequentar as atividades aos domingos. Então eu esperei passar por todas as lições da EBD, que eram 3 literaturas: Nova Criatura, Crescendo na Fé e Firmado na Fé. Eu lembro das 3, ainda tenho em casa ainda. E depois de concluir essas 3 lições, eu desci as águas batismais e estou com o Senhor até hoje. Quanto à minha história aqui... Isso, só um instante, deixa eu só comentar isso, né? Que a importância do testemunho. O testemunho de pessoas que você conhecia, que estava ali convivendo com você, foi tão importante. Como isso é importante? Jesus nos chama para sermos testemunhas
sal da terra, luz do mundo. E não existe um evangelho mais eficaz do que você viver o evangelho, mesmo não pregando, e isso te atingiu em cheio. E isso é muito importante. A história da igreja diz isso, conta isso, dá importância do testemunho. Mas agora eu queria ouvir o pastor Jânio, depois a gente volta para outro tema. Pastor Jânio, como foi a sua história com o evangelho? Eu venho de uma família, acho que quase Todos nós. né, tem um pé no catolicismo, não desmerecendo, né, os católicos, de maneira alguma. Com certeza. Mas a gente tem um pé lá, né? Eu me lembro que com meus 8 anos, até uns 10 anos, até uns 9 anos eu ainda fiz catequese, passei por aquele processo aqui em Santo Antônio de Jesus, que eu morava aqui, sou filho da cidade. E a minha família, ela tinha 3 religiões, né? Vamos dizer assim. Nós éramos católicos mesmo, né? Que era a oficial. Frequentavam, né? Frequentava, né? Aí tínhamos o espiritismo, que também a gente fazia também parte do espiritismo, né? Mas os mais velhos, né? Nesse tempo eu estava novo, fui algumas vezes. E também a gente era envolvido um pouquinho também com as raízes nas religiões afro, né? A gente, no candomblé, tinha um envolvimento, não tinha como não ter esse envolvimento. Tinha os carurus e tal. Então eu vivi nesse ambiente, né? Essa tríade de religião que eu convivi e participei assim ativamente, né? Minha mãe, minha família era envolvida. Assim. Meu avô paterno já era cristão, da primeira igreja batista, né? E meus avós maternos não eram desse meio, né? Dessa tríade aí. E aí eu me lembro bem quando nós éramos pequenos, crente, como a gente dizia, não entrava lá em casa, né? Os crentes iam lá fazer culto. Já na casa do meu avô paterno, que era num sítio, ele permitia. Aqui na cidade tinha chamado, o pastor da igreja de Betânia, chamado pastor Albertino, ele tinha uma Kombi e ele ia para as casas fazer culto, quando as pessoas permitiam. E na casa do meu avô ele permitia isso, mesmo ele sendo católico, ele permitia isso e tal. E a gente, assim, viveu nesse meio. Mas, tempo passou, a gente continuou nessa mesma pegada de crente, né, vamos dizer assim, principalmente os batistas e tal, a gente não dava bola, a gente não queria, meus pais, meus avós, principalmente meus irmãos, né, a gente não queria pessoas conversa com crente. Não queria, não entrava lá em casa e tal. Mas um dia, minha mãe teve um problema de saúde muito sério, e problema de saúde esse que os médicos não descobriam. Aí um dia ela foi numa determinada igreja evangélica, e chegou lá, um pastor orou por ela, e ela foi liberta daquele negócio de uma hora para outra, assim. Foi liberta mesmo, ela ficou boa, e aí depois a gente fica sabendo, né, que tinha um problema espiritual naquilo ali, aquela enfermidade dela que ninguém descobria, e Deus curou ela. Mas mesmo assim, todo mundo ainda ficava, né, ninguém queria ir para a igreja nenhuma. Eu tenho uns irmãos, e meus irmãos também eram muito críticos, né? Na verdade, eles não eram nem católicos, né? Mas eram muito críticos nessa parte. E um dia Deus libertou o meu irmão mais velho. Libertou, que eu digo assim, um dia ele foi na igreja, jovem, e aí se converteu. Aceitou Jesus. Aí depois foi o segundo, né? Aceitou Jesus. E aí foi uma cadeia. O fermento que leveda a massa. Que é exatamente isso. E a mudança, como você falou de testemunho, a mudança na vida dessas pessoas. Eu tinha meu irmão mais velho, sabe? Era um cabra que assim, tinha uma vida terrível. Né? De repente ele mudou de tudo, vivia numa prostituição terrível, mas Deus mudou a vida dele, e depois meu outro irmão, e aí foi minha irmã, minha outra irmã. E depois eu fui acabando me convertir com 10 anos de idade. Né? E depois dessa conversão, a gente firmou, graças a Deus, estamos aí até hoje. Né? Foi com 10 anos que eu fui para a igreja e me converti, onde Deus me libertou ali, me salvou. E hoje eu sigo. Eu tenho esses 2 irmãos meus, os primeiros mais velhos são pastores,
os 2 primeiros. E também hoje eu sirvo a Deus nessa área. Tem uma irmã que é missionária também, casada com o pastor também. Amém. E como foi que vocês chegaram aqui na Esperança? Pastor, Primeiro, pastor Zezé. Primeiro, primeiro mais velho. Pelos mais velhos. E o capitão, né? Tá bem, capitão. Pois é, irmãos. Então, eu estava dizendo que eu, nesse período da minha conversão, eu estava fazendo um curso em Salvador. E após o curso, eu fui, na conclusão do curso, não havia mais vaga para eu retornar para onde eu estava, que era ali na região de Governador Mangabeira, Muritiba, Cachoeira, aquela região. Então, a minha colocação no curso não permitia que eu voltasse para o lugar, porque as escolhas eram por classificação, e quando chegou a minha vez, não tinha mais lugar para ir. Ou eu teria que voltar a ficar em Salvador, ou teria que ir para uma região distante, e as opções mais próximas seria Feira de Santana ou Santo Antônio de Jesus. Hoje eu vejo sempre como um propósito de Deus, eu não vejo nada obra do acaso. É verdade. A gente sabe que Deus ele tem propósitos, planos nas nossas vidas. E aí eu vim para aqui, para Santo Antônio de Jesus, inicialmente... Que ano foi? Isso foi em 2003. Foi o ano que eu cheguei aqui. 2003. Quando eu cheguei, o pastor Aniel ainda estava enfermo, no período da enfermidade dele. Mas eu não cheguei a conhecer, né? Apenas ouvia falar. Então, eu fiquei trabalhando, mas minha família ainda continuou lá. E aos poucos eu vi a necessidade de trazer minha família para perto de mim. Sua família estava em Salvador, Muritiba? Não, estava em Muritiba. A esposa e mais 3 filhos. Uhum. Aí, inicialmente, eu aluguei uma casa aqui e trouxe os meninos. Eu pretendia iniciar num trabalho, num colégio melhor, e, de repente, permitir que eles fizessem um curso profissionalizante aqui na cidade. Mas ficou ruim, porque eu ficava com os 2 filhos aqui, e a mulher e a filha lá em Muritiba. Então eu ficava subindo e descendo. Quando eu estava aqui, ficava com a ausência da esposa e da menina. Quando eu ia para lá, os meninos ficavam aqui, só que nem sempre dava para nós irmos os 3, mesmo porque na época não tinha carro. Então eu tinha que ir de ônibus. Então, em determinado momento, eu senti a necessidade de trazer minha esposa para cá. Então, alugamos uma casa inicialmente, fechei a casa lá, deixei fechada, e trouxe a esposa para aqui, passando toda a família ali na rua do Expedicionário. E, em seguida, meu irmão já congregava aqui, o Linaldo, minha mais velha, minha cunhada, e eles nos convidaram para fazer uma visita. Primeiramente nos convidou para fazer o encontro de casais. Então, eu participei do encontro de casais, o terceiro encontro de casais da igreja. Até então vocês não tinham contato com a gente, com a igreja, comigo? Não, eu tinha estado aqui um dia, nesse período da enfermidade do pastor Aniel, porque o irmão José Carlos Vaz estava sendo o vice-moderador da igreja, e ele me convidou um dia para dar uma palavra aqui no dia de semana. Eu vim, então eu tive o primeiro contato com a igreja para pregar. Antes do senhor chegar. Não, nesse período o senhor estava fazendo um curso em São Paulo. Ah, sim. O senhor estava fazendo um treinamento. Estava em Campinas. Isso. Se eu não me engano, foi o Hagai. Isso, então eu vim, na verdade... Eu já estava aqui então. Foi, o senhor já estava, mas não estava na igreja. Então, eu vim e visitei, mas não havia inicialmente esse interesse. E posteriormente foi que eu vim participar do encontro de casais. E a partir do encontro de casais, minha esposa e minha filha começaram a congregar aqui. Visitaram e através delas eu vim. E posteriormente nós pedimos a nossa carta. E estamos aqui até o dia de hoje. E foi o quê? Foi o ano de 2004, 2005? Não me recordo ao certo, mas em torno de 2005. Porque a gente começou o Encontro de Casais em 2004. Vocês devem ter participado do primeiro Encontro de Casais. O terceiro. O terceiro encontro. Então foi 2006. Mais ou menos isso. 2006. E você, Jônio? Não chegou aqui? A minha chegada aqui foi, assim, tranquila, mas um direcionamento de Deus. Eu
saí daqui de São Antônio de Jesus muito cedo, saí daqui com 19 anos de idade, fui para o seminário estudar, na verdade, né? Aí fui mandado pela igreja para estudar em Salvador, no seminário. E de repente lá foram 4 anos e meio, né, no seminário, e aí eu arrumei um emprego numa empresa, né? Eu trabalhei na Ford há um tempão. E aí fiquei. Aí a empresa começou a me transferir para algumas cidades. Morei em Itabuna, fiquei um pouco lá em Teixeira de Freitas, Salvador. E a empresa sempre me mandava. E teve um tempo que eu fiquei viajando muito. Aí a minha esposa, né, a Tati, começou a reclamar muito, que estava viajando e tal. E disse a empresa que não tem mais interesse de ficar na gerência que eu gerenciava, que fazia com que eu viajasse muito. E eles pediu que eu escolhesse o interior para tomar conta de uma das lojas. E aí, entre a cidade que eu escolhi, só tinha, nesse momento, vazio aquela cadeira de gerente geral da empresa, era aqui Valença, que era a Volkswagen. E aí eu optei por vir. E nessa vinda minha, Tati ainda ficou em Salvador, né, com o Vitor, e eu fiquei vinha toda semana, voltava, mas um dia, poxa, tá chato isso. Como eu sou filho da cidade, eu disse, Tati, vamos testar e morar em São Antônio novamente. Né? Ela ficou muito resistente, não queria vir e tal, e acabou que eu disse, vamos chegar lá, a gente procura uma igreja para a gente congregar e tal. Eu não era pastor ainda, né? Mas você já era teólogo. Já era teólogo, eu me formei em 2006, eu estudei até 2006, me formei, mas nunca... Na verdade, eu sempre trabalhei no evangelho, sempre trabalhei na obra, mas eu nunca quis ser consagrado a pastor, porque eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo de ser pastor. E eu vim para Santo Antônio e aí, consecutivamente, eu e Tati, né, nós viemos. Mas antes disso, a gente esteve aqui em 2010 num congresso de família. O pastor Assumar Coelho que estava pregando. Assumar Coelho estava pregando. E a gente já conhecia também um amigo meu que trabalhava comigo também, que é Jurailton, né? Aí o Jurailton, vai ter um congresso de família e tal, vamos lá, vamos visitar a igreja e tal. Eu estou falando isso porque, assim, meu irmão também é pastor aqui na cidade, de uma determinada igreja, e assim, eu poderia ter ido para lá, né? Porque a igreja meu irmão congregava. Aí eu cheguei aqui em 2010, a gente veio para esse congresso e tal, e aí eu me apaixonei pela igreja, né? Pelo jeito de trabalhar, a forma que ela trabalhou, assim, por poucos dias. Uma afinidade, né? Aí foi assim, namoro à primeira vista, casamento e tudo ali, pela igreja. Pelo jeito da liturgia, assim, o que eu já vinha pensando. E aí me apaixonei, e aí a gente começou a vir, e aí bebemos da água. E quem bebe da água da esperança... Né? Aí só quando o pastor bota para fora. Se ele bota para fora, eu vou, senão eu vou ficar por aqui. E aí você chegar aqui, você chegou em 2006, você chegou em 2010? Eu cheguei em 2010. Pastor, apesar de eu já conhecer a Esperança com o pastor Aniel Costa, eu conhecia. Tinha vindo aqui antes. Mas te confesso que eu nunca tinha visitado a igreja. Eu morei aqui, cresci aqui, eu saí daqui com 19 anos para Salvador, mas eu nunca tinha entrado aqui na Esperança. Conheci o pastor Aniel Costa, né? Tinha uma certa aproximação, um pouco, mas tinha, mas nunca tinha vindo aqui na Esperança. E em 2010, quando a gente veio, né? Quando vocês chegaram aqui, vocês ainda não eram consagrados pastores, não é isso? E como foi essa trajetória da chegada até vocês? Na verdade, vocês não eram consagrados, mas tinham chamado. A gente já trabalhava. Então, como foi essa trajetória da chegada aqui até a consagração? Azevedo? Assim, logo quando eu cheguei aqui, antes de vir para aqui, nós já, no caso, eu já atuava como facilitador de escola bíblica. Circulador. Já contribuía com o trabalho na igreja Peniel, ali em Muritiba. E também eu já atuava como o vice-moderador da igreja de lá. E quando eu cheguei aqui, havia uma lacuna, né, nesse cargo aqui na igreja, porque a pessoa que estava ocupando, o irmão que estava ocupando,
parece que não queria continuar como vice-moderador. E aí, na época, o pastor, no caso o pastor João Carlos, me convidou logo, um pouco tempo depois, para assumir o cargo de segundo vice-moderador da igreja. E também logo a gente passou também a desempenhar o trabalho junto à classe de EBD. E aí veio também a necessidade da gente estar atuando como vice-moderador. Você já era teólogo nessa época? Não, ainda não. Aí primeiro eu participei de um curso básico de teologia aqui na igreja. Aqui na igreja. Não, daí depois do curso básico de teologia eu percebi a necessidade de me aprofundar um pouco mais e legalizar essa parte, né, da teologia. E aí eu comecei a fazer o seminário regular mesmo. Fiz o seminário regular. Também ainda não tinha, vamos dizer assim, eu ainda não tinha despertado esse chamado. Mas em um determinado momento eu fui despertado por Deus, lendo um texto de Mateus. Mas foi um encontro meu, Deus e eu, entendeu? Ou seja, aquele momento que você estremece mesmo, você sente que precisa estar envolvido com a obra ministerial. E fiz o seminário, concluí o seminário, mas também eu entendia da necessidade de estar trabalhando, mas não imaginava que seria como pastor. Sim, como teólogo, mas não como pastor. Teólogo e não como pastor. Então, o convite para o ministério pastoral veio também, eu creio também no agir de Deus. Foi o próprio senhor, o pastor João Carlos, que em determinado dia nos reuniu aqui e propôs a nossa indicação ao concílio, se nós queríamos. E eu prontamente respondi que sim, e fui submetido ao concílio, pela misericórdia e graça de Deus, né? E de lá para cá fomos consagrados ao ministério. Estamos contribuindo, buscando fazer o melhor que eu posso dentro desse trabalho como pastor, até o dia que o Senhor nos chamar. Ok. E você, Jânio? Você já era teólogo quando chegou aqui? Eu me formei em 2006. Depois, quando eu cheguei aqui, eu acabei fazendo uma convalidação, né? Que naquele tempo a gente não era ter ligação com o MEC. Só depois disso que a gente fez a convalidação. Mas a trajetória, eu estava conversando com o senhor um certo dia aí sobre o que é ser pastor, né? E você falou uma coisa que eu achei interessante. Pastor, ele não é pastor depois. Pastor, eu acho que ele quase que nasce pastor, né? Assim, antes de você ser pastor, você já serve. Você já é reconhecido como já serve a Deus, tal. Você já tem aquele chamado. E meu chamado aos 15 anos de idade, eu me lembro bem, eu estava aqui em São Antônio de Jesus, na Igreja Batista do Evangelho Pleno, onde meu irmão é pastor. E foi essa igreja que me mandou para o seminário na época. Eu me lembro que uma noite de Natal, eu tinha escrevido uma peça de Natal para a gente participar, e eu fazia o papel de dois pastores. Pastores da época de Jesus, um pastor de ovelhas, e depois eu pregava na igreja como um pastor comum, fazia apelo. E aí eu preguei nessa noite de Natal, coisa que eu nunca tinha feito, assim, sempre evangelizei, sempre preguei em cultos na roça, a gente tinha umas congregações, sempre a gente estava nessa pegada aí como jovem e adolescente, sempre a gente atuou. Mas foi, meu chamado mesmo, ele se configurou nesse dia, com 15 anos de idade, quando eu preguei nesta noite. E quando eu terminei de pregar, o pastor da igreja disse, olha, eu não preciso mais pregar, a mensagem já foi dada. Inclusive fizemos apelo, pessoas converteram. Aquilo, no meu coração, eu disse, pronto, é isso que eu quero. Respondeu. E aí fui para o seminário, estudei lá no seminário, foi uma bênção na minha vida. Seminário lá em Salvador. Instituto Bíblico Batista Independente de Salvador. Era um seminário americano, a maioria dos professores, inclusive, eram americanos. E abençoaram minha vida ali. Tive um grande apoio da igreja também, que me mandou, dos meus irmãos e tudo mais. Mas, pastor, eu te confesso que quando eu terminei o seminário, eu estava trabalhando na empresa já e tal, eu tinha um grande medo de ser pastor.
Por quê? Porque eu convivi com muitos pastores, né? E eu via a responsabilidade que pesava, carga, né? a carga que pesava sobre os ombros daqueles homens. Eu já peguei pastor chorando, que eu achei que pastor não chorava. Mas você nunca me pegou chorando também, né? Só no púlpito. Que todo mundo viu. No púlpito, todo mundo viu. Então eu já peguei pastor chorando, se lamentando, assim, não por causa do que Deus tinha colocado em suas mãos, mas por causa de alguns momentos mesmo de peso. Eu disse, gente, será que eu quero isso para mim? Sabe o que eu vou querer ser? Eu vou querer ser um empresário, eu vou me tornar um executivo dentro da empresa que tinha um grande, vamos dizer assim, uma linha de sucessores e tal ali dentro, e dava para crescer ali dentro. Eu disse, eu acho que eu vou querer ser isso. Mas, dentro dessa empresa, mesmo ainda dentro dessa empresa, Deus dizia para eu, olha, seu chamado não é para isso aqui. E aí a gente fundou um trabalho com mais 3 irmãos, a gente chamava, eu posso até falar o nome da empresa aqui porque não tem problema, a gente chamava Indiana para Cristo, né? E a gente fazia um trabalho fantástico ali dentro daquela empresa, e aquilo ali que o trabalho cresceu, a gente chegou a reunir 30 pessoas no estudo só, hora de meio-dia, na hora do almoço, a gente tirava esse momento. Enfim, e aí continuava trabalhando na obra de Deus. Quando a empresa me transfere para Itabuna, eu queria ficar lá tranquilo e tal. Um outro pastor me chamou para tomar conta de adolescência lá, o pastor Mel, e aí me envolvi novamente. Também Igreja Batista Esperança lá em Itabuna. Igreja Batista Esperança lá em Itabuna. Nós tivemos até lá recentemente, você foi pregar. Lá no congresso de Achou de Família, não foi? Foi. Não, foi o aniversário da igreja. Foi o aniversário da igreja. 52 anos. Nós tivemos lá, fizemos até um podcast lá. E lá eu trabalhei com o Mel 3 anos. E aí voltei para Salvador, a empresa me transfere para Salvador novamente. E aí fico ali. Aí, quando eu chego em Salvador, eu fundo um trabalho em cima da minha casa, que eu tinha um terraço. E eu fundei um trabalho lá e aí cresceu demais. Eu não tive como dar conta trabalhando e tal. Veio um outro pastor de fora, assumiu o trabalho hoje lá, uma igreja também. E aí depois eu fui transferido para Valença. E consecutivamente eu vim para aqui. Foi aonde eu cheguei aqui, até aqui. Quando eu cheguei aqui, eu sempre me escondendo, né? E aí um dia você me chamou e disse assim, Jânio, os jovens estão aí precisando de um líder, você pode nos ajudar? Eu aí disse, pastor, posso. E aí comecei a me envolver com os jovens. Isso aí foi antes da consagração. Antes da consagração. Aí me apaixonei pela galera, foi uma bênção. Aí chegou um momento, eu me lembro que você chamou, acho que já chegou a hora. Eu disse, pastor, para mim ainda não está na hora não. Eu acho que você já passou do ponto. E aqui meu coração disparou e aí você disse, olha, eu acho que Deus já disse para você que o momento seu é esse. E aí eu fiquei assim, pastor, o coração doeu bastante, porque eu não queria, eu tinha medo de ser pastor. Eu queria sempre trabalhar nos bastidores, mas tinha medo de ser pastor. E graças a Deus que com aquele incentivo seu, e você me mostrou na Bíblia que, de fato, os pastores têm suas dificuldades, suas lutas, né? Quem não tem? E aí, juntamente com E aí vocês foram para o concílio juntos, pastor, junto com outros pastores também. Né? Foi uma bênção naquele momento, porque a gente sabe que quando precede o concílio, a gente fica num estresse terrível, né? Porque vão nos fazer pergunta que eu estudei no seminário em 2006, talvez, e a gente entra naquele estresse. Mas como aqui, aí o senhor chamou aqui, quantos pastores aqui para ser consagrado? Foi eu, Azevedo, pastor Fábio, Ideraldo e de quebra ainda veio Alex. Enio, né? Sim, Enio também. E veio Alex também. Foi uma leva lá. E a gente teve uma oportunidade de estudar junto, tirar dúvidas juntos, né? Material, teve a sua supervisão, assim, dando orientação. E foi muito bom, porque foi mais fácil para a gente. Né? Mas, enfim, o que me levou a criar coragem e dizer assim, poxa, Deus me chamou para isso, foi quando eu cheguei aqui. E você disse assim, olha... Pode contar com a gente. Pode contar com a gente, que a gente está junto. E aí me criou aquela coragem. Aí... E assim, depois que vocês foram consagrados pastores, como é que vocês, na história da Igreja Batista da Esperança, como é que vocês se sentem? Como vocês, nesse tempo todo, tem quantos anos tem de consagrados? A gente está em 2014. 6 anos, 7 anos mais ou menos. 6 anos o quê? 2014. 9 anos. 9 já? 9 anos. 9 anos. Nesses 9 anos, nessa trajetória, né? Você falou que você, quando você chegou na igreja, lá, que se converteu, você recebeu a orientação para se batizar, e hoje você
trabalha com isso, nessa trajetória de lá para cá, da consagração até hoje, né? 9 anos de história de consagrados, mas vocês têm mais tempo aqui na igreja. Então vocês fazem parte da história da igreja, como um colegiado de pastores aqui da nossa Ibersage. Como é que você, primeiro Azevedo, depois Jânio, como é que vocês veem isso? Como é que vocês se sentem sendo esse instrumento nas mãos de Deus aqui na igreja para construir a história da igreja? Hoje, uma das nossas missões aqui, além da primeira vice-adoradoria da igreja, é responsável pelo discipulado da igreja. Uma das coisas que marcou muito na minha vida foi o discipulado, porque eu fui bem discipulado, eu acho que eu fui bem discipulado por duas pessoas. Lá em Muritiba, o próprio pastor, ele ficava responsável por nós, né, pelos novos. E lá em Candeias, porque foi um período que eu estava em 2 cidades, lá em Candeias, uma irmã que era muito dedicada ao ensino dos novos. Então, o ensino deles marcou muito a minha vida no aprendizado. E hoje eu valorizo muito o ensino. Então, eu acho que todos os cristãos que vão se agregando, as pessoas que vão se agregando à fé, eles precisam passar por esse discipulado, conhecer os primeiros rudimentos da fé, ou seja, a sua caminhada. Eu uso uma frase para os novos, dizendo assim: essas lições, elas são as bases para a vida de vocês. Alicerce, né? Se vocês entenderem bem essas 13 lições, vocês serão bem-sucedidos na vida devocional de vocês. Então, a partir daí, a gente começou a se dedicar a isso. Em relação à questão da igreja, uma coisa que eu preciso colocar, que eu esqueci, é que quando eu cheguei aqui também, eu me senti em casa. Ou seja, porque tem lugar que você chega e você tem dificuldade de se adaptar. Aqui não, aqui eu cheguei e no dia seguinte já parecia que eu já se encaixou. já me encaixei tranquilamente, já me achei, não só no ambiente, as pessoas, a liderança da igreja, a forma como fui tratado, como fui acolhido, a forma como eu tenho essa comunhão com eles comigo até hoje. Então, assim, hoje a pergunta que o senhor fez foi: como é que você se sente, né? Como membro da igreja, como pastor da igreja, um dos pastores da igreja? Poxa, assim, eu me sinto feliz, né? Feliz por fazer parte disso, entendeu? Fazer parte dessa história. E por isso que, na medida do possível, para a glória de Deus, a gente procura se dedicar ao máximo naquilo que nos ou seja, a missão que nos é entregue, aquilo que é passado para fazer, procuro fazer com honra, com dedicação, com zelo. Primeiro, em honrar a Deus, o Senhor, nosso Salvador, mas também a confiança da liderança da igreja, que tem confiado em nós. E eu tomo para mim as palavras do pastor Jânio: então vamos sair daqui, se o Senhor nos levar para a glória, ou então se o Senhor também colocar a gente para fora. Né? Porque eu me sinto bem aqui, me sinto família, é uma coisa muito importante, eu me sinto família. E eu não sou louco de fazer isso, de jeito nenhum. Eu não sou louco de fazer isso, de jeito nenhum. Me sinto família, é uma família que eu amo, é uma família que me ama. Né? Isso é uma coisa fundamental para a minha caminhada. É interessante, sabe? Acho que antes de eu falar sobre isso, deixa a Jane falar sobre a mesma coisa, Jane. O que você sente fazendo parte dessa história, como um dos pastores da igreja? Diga aí. O que você faz? O que você fez muito, como pastor, e o que você faz agora? Eu gosto muito eu gosto muito de falar, quando eu vou pregar para alguma coisa da igreja, falar do lema da igreja, né? Desse lema que a igreja tem, né? Uma família para você crescer. Isso assim ficou muito, desde quando eu entrei aqui, isso ficou muito na minha cabeça, né? Uma família para você crescer. Porque é uma igreja que, primeiro que é uma igreja acolhedora, que é assim, a Esperança, ela tem essa fama de acolhedora. O pessoal chega, diz que o pessoal vai lá, fala, os mais novos, conversa, a pessoa chegou novo, sentou, vai alguém lá, sempre. Então, eu acho que isso é uma tradição da Esperança e, consecutivamente, isso são ensinamentos que são dados para elas, né? E, assim, em relação ao meu ministério
como eu já falei aqui antes, eu tomei conta de jovens e adolescentes, né, no Ministério do Adolescente, consecutivamente, assim que eu fui consagrado, né, o Senhor me convidou para tomar conta dos jovens adolescentes ainda no Ministério, como pastor agora. E foi um tempo assim que eu me assustei no início, não nego isso, porque eu até me chateei algumas vezes com o Senhor, né, algumas vezes falei, outras não, porque assim, o Senhor dava o carro de mão e disse, ó, impôs seu negócio. Isso. Né? E isso no início eu fiquei meio temeroso, mas depois eu entendi que quando o Senhor fez isso, o Senhor confiou. Sim. Né? O Senhor sabia com quem as pessoas estavam lidando e deu a confiança. Isso para mim me fez crescer. É uma das maneiras que o Jesus ensina, né? Ele dava autoridade. Dava tarefa e dava autoridade. E ele dizia, vá. Não era fácil, assim, Não. porque você fica com medo, né? A autoridade é quem dá a igreja aceitou vocês como pastores. Primeiro foi o concílio, depois a igreja. Aliás, primeiro foi a igreja que autorizou, depois foi o concílio, depois foi a consagração. Então vocês já têm autoridade de exercerem o pastorado. E eu, como pastor de vocês também, Imediato, né? eu só tinha que fazer o quê? Deixar vocês trabalharem. No início ficou meio assustado, né? E ainda dizer assim, olha, qualquer coisa conta comigo. Não, essa era assim, depois eu, né, particularmente, aprendi que o Senhor disse vá, mas não deixava a gente sozinho Não, em momento algum, e isso nos deu me deu pelo menos uma grande segurança de continuar. E depois dessa caminhada com os jovens, com a saída do pastor Fábio, que foi tomar conta da congregação lá do Celebrai, ficou essa lacuna aí, né, no pastorado, aqui no ministério, e consequentemente o Senhor, né, conhecendo o trabalho que a gente já fazia, o Senhor me convidou. Foi um outro momento, outro desafio muito grande, né, porque aí já é trabalhar com família e tal, o desafio é muito maior do que com jovens, né? Uhum. Mas assim mesmo a gente abraçou eu mais Tati, né, sempre dizendo, Tati sempre do meu lado, nós abraçamos isso. E assim, pastor, é interessante que parece que quando a gente está trabalhando com esses casais, a gente pensa que está fazendo alguma coisa por eles, ajudando eles. Na verdade é o contrário, né? Pastor, a gente aprende tanta coisa, a gente tem tantos feedback ali daquele pessoal ali que a gente para assim e diz assim, poxa, é disso aqui que eu estou precisando, sabe? E a gente procura ajuda com quem a gente precisa lidar. E a minha trajetória aqui, assim, eu não sei até quando Deus, né, vai permitir isso aqui, mas enquanto aqui eu tiver, eu estou sempre disposto a servir a Deus aqui nesse lugar, né? E assim, para mim, não só vocês dois, né? Nós temos mais 3 pastores, além de vocês dois, aqui na igreja, para mim é uma alegria muito grande de poder contar com vocês, contar com a colaboração de vocês. É fundamental para a história da igreja, para o crescimento da igreja. Fique sabendo que a recíproca é verdadeira. Né? Essa confiança que vocês adquiriram, porque não foi algo que eu entreguei e foi uma aventura, não foi algo que eu sabia. Eu sabia que podia confiar em vocês, como eu confio em qualquer líder de ministério. E sabia também que vocês são homens de Deus e sabem da responsabilidade de cada um, mas sempre por perto, sempre à disposição. E isso tem dado certo, graças a Deus, porque é Deus que está à frente, é Deus que comanda, é Deus que chamou vocês para estarem aqui, fazendo a história da igreja, e isso me alegra muito. E se tem orgulho santo, né? Não sei se existe orgulho santo. Eu tenho assim, um grande orgulho de participar desse ministério, porque além do senhor, né, que hoje sabe conduzir isso muito bem, se não fosse isso a gente talvez nem estaria aqui, né? Mas nós temos colegas assim como o pastor Azevedo, o pastor Enio, o pastor Aceso, pastor Fábio, Fábio, onde a gente
trabalha de uma forma muito coesa. O- A, a minha missão é não atrapalhar. Esse foi meu medo do início. Ajudar vocês a crescerem junto com a igreja. E isso Deus tem honrado na vida de vocês e na minha também. Agora, para a gente finalizar, as suas considerações finais com relação à Igreja Batista da Esperança. O que é que vocês enxergam no futuro da igreja, na continuação da história da igreja? Como é que vocês veem isso? Pastor, eu não tenho dúvida do propósito de Deus através da Igreja Batista da Esperança, do corpo da Igreja Batista da Esperança. Mas o que tem me trazido bastante alegria, esperança, principalmente nesses últimos tempos, sempre a igreja foi, né? Mas nos últimos tempos a igreja ela tem valorizado e investido muito na nova geração. Geração de crianças, de adolescentes, de jovens. E às vezes eu sempre brinco com eles, né? Que a maioria sempre passa lá pelo discipulado, né? Então a gente cria um vínculo, né? E eu sempre brinco com eles que vocês serão a futura geração de homens de Deus aqui nessa região. Então eu queria fazer essa consideração porque a igreja ela tem sido um instrumento para alcançar essa nova geração de jovens que estão fora, que estão tão dispersas, perdidas, né? E a igreja ela tem aberto as portas, né, para essa geração chegar e estar vindo aos montes, né? Então nós louvamos a Deus muito por isso. Eu estive aqui, sempre quando tem culto de jovem, aí no sábado, as meninas me ligam para eu dar um suporte aqui na portaria. A segurança. A segurança. E eu venho. E eu fico olhando, eu fico acompanhando todo o desenrolar, a chegada, a comunhão deles, o interesse, vamos dizer assim, a participação deles no culto, o término do culto, a forma como eles interagem um com o outro. Isso eu acho maravilhoso, né? Eu acompanho também acompanho com muita atenção quando essas crianças chegam aos domingos aqui, quando eles saltam do carro e se deslocam para suas classes na EBD, sobe assim com aquela felicidade, com aquela empolgação, né? Se desvencilha dos pais com aquela alegria, com aquela felicidade, com algo que eles gostam, né? Então esse crescimento deles aqui na igreja, isso me traz muita satisfação, muita alegria. E eu me sinto feliz de poder participar dessa história. Interessante que era um dos nossos planejamentos, né? Graças a Deus foi realizado e está sendo realizado, que são as mensageiras e os embaixadores do rei. É uma coisa que tem sido muito bom na nossa igreja também. Ou seja, pastor, o senhor tem problema de dizer a sua idade, não, pastor? Eu não. Não, graças a Deus. Pode estar quantos anos? 66 anos. 66 anos. Quando geralmente, principalmente, tem determinadas profissões, não é pastor não, profissão, mas tem determinadas profissões que o cabra quando vai chegando na idade, ele está doido que dê logo a idade que chega, né? Primeiro para não pegar fila lá para pagar as contas, não precisar... O estatuto do idoso, fica estacionar onde quiser, né? Primeiro o cara fica logo esperando isso. Depois, ele, assim, fica querendo, todo profissional querendo chegar aquele dia da aposentadoria, para ele se aposentar. Isso agora para mim tá bom, eu sou... Mas, ultimamente, o senhor vem assustando a gente com algumas coisas aí, né? Trazendo algumas coisas aí que eles... O cara vem de ir para casa dormir, descansar, até para um problema. E são algumas propostas que o senhor tem trazido aí um pouco ousada, mas isso me faz despertar uma coisa que a gente, não é a idade que faz a gente ser o que nós somos, é o que está aqui na nossa cabeça. É o que Deus coloca, né? Como visão. E como visão de futuro da igreja, Deus tem colocado alguns projetos no seu coração, assim, meio assustador. Mas, assim, pastor, eu fico assim, feliz em saber assim, que não é o tempo da sua aposentadoria, não é a sua idade que chegou, que tá para mim tá bom. Primeiro o senhor nos assustou com o Colégio Batista, né? Que aquilo ali foi um projeto assim, meio ousado. Meio? Né? Para a sua idade. Assim,
Um pastor que vai chegando na cidade, geralmente ele já quer se descansando e passando a bola para outro tocar o Não barco. é meu estilo de ficar esperando a morte chegar, não. Então, isso para mim, sabe, serve como exemplo. Então, foi muito ousado, não está sendo fácil, nem foi fácil no início. Não. Né? A gente tem muito Se caminho a fosse percorrer. fácil, não De seria repente, se eu ver ousadia. com outro projeto aí, eu não sei nem se eu posso falar, né? Deixa Mas chegar para os de dias da futuro, celebração. aí para a igreja. Então, eu fico pensando assim, o senhor tem um projeto talvez aí de 20, 30 anos, está com 60, será que quer viver até uns 140, mais ou menos assim? Pelo projeto que ele está fazendo. Pô, Moisés tinha um projeto de entrar na Terra Prometida, mas ele não entrou. Então, o projeto é esse. O projeto é a gente colocar para a igreja a visão do futuro, mas nem sempre você vai terminar o Vai projeto. comer do Mas Paulo isso. planta, Apolo rega e Mas Deus quem vai faz dando crescer é o crescimento. Senhor. A minha missão como pastor é dar a visão que Deus me deu para a igreja. Agora, quem vai realizar, eu posso ir até um certo determinado momento. Ou posso até concluir esses 20 anos. É Deus que sabe. Está aí com quantos anos? 86? Sim. O presidente dos Estados Unidos tem 89. Então, o que eu percebi, vamos dizer assim, que o senhor não conclua isso, esses 20, 30 anos, não sei, por algum motivo. Ou, sei lá, Deus Deu para me me levar chamar. antes, ou então... E não será uma tragédia, será uma glória. Não será, isso eu estou falando com visão de reino, a gente não tem problema com isso. Mas o que eu pensei assim, o pensamento é, a obra não é minha, a obra é de Deus. Então, eu começo, né, eu planto, fulano rega, mas o crescimento que dá é o Senhor. E eu entendi isso, que a obra de Deus não para por causa da idade ou por causa do que eu vivo hoje, mas é uma obra de futuro com o reino de Deus. E que é uma caminhada, é um processo. Isso né? para mim eu achei muito interessante. Então, por isso que a Igreja Batista da Esperança está preparando uma geração. Inclusive, para pastor, isso. aqui em público, né, meus parabéns por isso, porque assim, sinceramente, né, muitos pastores hoje que estão chegando na sua idade já está jubilando, já está pensando em entregar o cajado. Já estacionou. E o senhor está pensando em coisas novas assim que não é coisa pouca, não é né? nem aposentar e nem entregar o cajado, é justamente sentar na cadeira e parar. Aqui tá bom, não preciso mais. Não é nosso estilo. E por isso que eu conto com a ajuda de todos os membros da igreja, a liderança, vocês que são Nós pastores. temos aprendido muito. E isso para mim é muito gratificante, vocês fazerem parte dessa história, desses 35 anos e da história do meu ministério desses 20 anos. Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, contando a história de vocês, contando a história também da igreja, nossa Ibersage, que é uma igreja amada por todos. E eu queria também deixar para vocês que estão nos assistindo o nosso abraço, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês e até a próxima. Deus abençoe.